Olá, bom dia. Começa aqui o Eldorado Expresso, programa que diariamente traz para você os principais assuntos em destaque durante o dia nas plataformas do Estadão, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. E educação está em pauta e em peso. Já com protestos que começam a acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e outros pontos do país também contra os cortes de verbas ou contingenciamento de verbas na educação. Em São Paulo já há manifestações no entorno da USP, da PUC, mas a manifestação mais esperada deve ocorrer às 14h na Avenida Paulista. Escolas particulares também aderiram ao movimento dispensando alunos e hoje nas redes sociais esse é um dos principais assuntos com a hashtag Tsunami na Educação, lembrando que o presidente Bolsonaro havia falado num tsunami nesta semana. E tudo isso sendo monitorado de perto pelo governo, pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI, para ver o tamanho dessas manifestações. Enquanto isso, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, presta esclarecimentos sobre esses cortes lá no plenário da Câmara dos Deputados. Essa convocação foi votada ontem por ampla maioria, uma derrota do governo na Câmara, né, que inclusive está sem o seu presidente, o Rodrigo Maia está fora do país, acompanhando uma agenda inclusive do presidente, mas os esclarecimentos vão ser dados hoje, justamente no horário dessa manifestação maior em São Paulo, e a gente vai acompanhar os desdobramentos disso também. Levando em conta um recuo do governo ontem, os líderes do Centrão ficaram contrariados porque o presidente teria ligado para o ministro pedindo o recuo desses cortes e depois essa informação foi classificada pelo governo como boatos. A gente acompanha também notícias ruins da economia, uma delas que acabou de sair, que foi a divulgação do IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB, e teve uma retração de 0,68% no primeiro trimestre. O PIB mesmo, oficial, vai ser divulgado pelo IBGE no dia 30 de maio, e isso vem também num contexto de preocupação com a fala de ontem do ministro Paulo Guedes, lá na Comissão Mista de Orçamento, dizendo que já vai faltar dinheiro para o Bolsa Família em setembro e dizendo que o país está à beira de um abismo fiscal sem a reforma da Previdência e também no fundo do poço. Hoje, até em entrevista à Rádio Eldorado, o senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede e líder da oposição, considerou essa fala do ministro como uma chantagem aos parlamentares. Hoje tem o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele deve receber uma homenagem em Dallas, no Texas, onde também se encontra rapidamente com o ex-presidente George W. Bush. Aliás, Bush não é um fã declarado do presidente americano Donald Trump, que na verdade é um dos ícones ali, um dos políticos admirados pelo presidente brasileiro. A gente acompanha essa agenda com a correspondente Beatriz Bula, que está por lá. No esporte, o Estadão hoje destaca e traz uma análise sobre uma mudança que a FIFA determinou a partir de 1º de junho nas regras para transferência de jogadores, para negociação de jogadores. Enfim, essa lei muda com os direitos econômicos voltando totalmente para os jogadores. Isso deve impactar muito nas transações futuras. O Estadão faz uma análise e traz também detalhes da Copa do Brasil. Hoje tem jogos de ida, 3 jogos pelas oitavas de final. Tem Corinthians e Flamengo na Arena do Corinthians em Itaquera, tem Fluminense e Cruzeiro no Maracanã e Atlético Mineiro e Santos lá em Belo Horizonte. Bom, e uma pesquisadora que ia virar filme, né, na sessão baseada em fatos reais, no final das contas tem um diploma de Harvard que é falso. Uma investigação a partir de uma desconfiança do repórter Felipe Resch, aqui do Estadão, sobre a idade da Joana d'Arc, que trabalha aqui no estado de São Paulo, mas falou sobre essa carreira dela, que começou com muitas dificuldades, né, com pobreza, e foi galgando, né, um currículo acadêmico importante, ia ser homenageada nesse longa-metragem, e agora existe essa investigação toda contada hoje no Estadão, e não só, também no podcast do Estadão Notícias, os relatos dessa apuração que também contou com a colaboração da repórter Renata Cafardo. Bom, estes então são alguns dos assuntos que você acompanha aí nas plataformas do Estadão. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Até amanhã.